sabe dizer, acha que, eu acho que é pizza. Quando vai falar com o menino, ele fala, não como pizza, eu não como glúten. Por quê? Porque não tá vendo de verdade aquela pessoa, não tá endossando, abençoando a vida daquela pessoa. Então, o seu eu superior endossa e abençoa a sua vida. Então, é por isso que sim, respeito ao livre-arbítrio, tá? Isso é muito importante. Gratidão pela pergunta, inclusive. Então, estava trazendo aqui para vocês, né, que o eu superior de cada um de nós, ele cocria a realidade com foco na vida. E é exatamente por isso que, às vezes, quando a gente olha para essa camada aqui, né, a gente acaba percebendo que são pessoas que, teoricamente, são pessoas que estão quebradas. Só que a gente perde um pouco nesse ponto de vista quais são as potências e as maravilhas que essas pessoas têm por serem exatamente como são. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento mais histriônico, no geral, é uma pessoa que não tem vergonha. É uma pessoa que é muito comunicativa. Uma pessoa que desenvolve muito essa comunicação. É uma pessoa que geralmente é uma pessoa mais criativa. Então, uma pessoa que tem o comportamento narcisista é uma pessoa que, no geral, não se coloca em sacrifício pelos outros. No geral, é aquela pessoa que ela vê bastante a verdade sobre o outro. Por quê? Porque é aquela pessoa que olha e tá sempre naquele padrão de vitimismo comigo não. Por quê? Porque a pessoa narcisista já é vítima em si mesma, né? Então é aquela pessoa que ela tem mais desapego, certo? Então, se você for olhar, tô dando alguns exemplos aqui, eu não vou passar cada um deles, mas se você for olhar para cada uma dessas personalidades aqui, você vai perceber que tem coisas que são muito positivas, tem potências muito grandes em cada uma dessas personalidades. A pessoa que é obsessivo-compulsivo, no geral, é uma pessoa que tem alto nível de perfeccionismo, e isso faz com que sejam pessoas que tenham níveis de excelência em determinados assuntos, tá? Muito disso daqui faz com que seja a pessoa ela própria, entende? E aí, o que a gente precisa ajudar a pessoa a sair desse lugar de eu sou diferente, de inadequação, e ir para um lugar de primeiro, o que me trouxe até esse comportamento, de onde esse comportamento, qualquer um, antissocial, paranoide, enfim, de onde esse comportamento veio, qual é a origem desse comportamento, do que ele está me servindo, por que eu estou mantendo isso, porque lembra que absolutamente tudo que a gente mantém tem o seu ganho, ou seja, tudo aquilo que a gente mantém tem o ganho primário e secundário, primário sempre a vida, secundário são outros ganhos atrelados. Então, tudo o que acontece na nossa vida, acontece por quê? Porque tem o seu ganho, senão o seu eu superior já tinha colocado a mão e tirado. Então, a pessoa que tem comportamentos, por exemplo, de, sei lá, uma pessoa mais histriônica, que busca atenção em excesso, no geral, é uma pessoa que ela tem mais facilidade de fazer amigos. Então, percebe como tem o seu outro lado também? Nem tudo é só o ruim. Se a gente começar a olhar para determinados comportamentos nossos e olhar com muita, muita, muita verdade, primeira coisa, a gente vai perceber que existe muito comportamento atrelado a transtornos de personalidades dentro de cada um de nós. Segunda coisa que a gente vai começar a questionar é o que é o normal? O que exatamente é o normal? Se você vive numa sociedade onde você só vê no jornal notícias de assaltos, notícias de tragédias e etc., onde o tempo todo nós somos ensinados que o ser humano é ruim, o que é normal? Uma pessoa antissocial ou uma pessoa paranoide, antissocial, ou uma pessoa que confia nas pessoas. Se ela vive numa sociedade onde ela liga a TV o tempo todo tragédia, onde o tempo todo onde ela vai, acredita que o ser humano é ruim. Se ela vive num ambiente onde é um ambiente de muito medo, um ambiente onde as pessoas elas levam ela a acreditar que o tempo todo ela tá pecando, o tempo todo ela vai para o inferno, o que é normal? Ela tem um comportamento mais evitativo, um sentimento de inadequação.
Ou ela ser uma pessoa mais aberta. Se ela vive num ambiente onde o tempo todo as pessoas estão ocupadas demais consigo mesmas e não tem tempo e nem interesse em olhar para ela, o que é normal? Ela se ocupar de si mesma ou ela ser uma pessoa muito gentil e empática com as outras pessoas? Depende, tá? Não tô dizendo que uma coisa é derivada da outra obrigatoriamente. Depende da situação. Eu sei que tem pessoas que se tornam muito sensíveis, empáticas e amorosas quando elas simplesmente se sentem isoladas, abandonadas, etc. Tá? Mas tô dando aqui essa reflexão, tá? Para vocês refletirem com muita transparência, honestidade, com muita gentileza e compaixão com vocês mesmos. O que exatamente é uma pessoa normal? E aí vocês começam a ter um pouco mais de compaixão com os outros também. Entendendo que, mas, sei lá, minha mãe é narcisista. Tá, mas o porquê que ela se tornou assim? Se fala com ela que ela é narcisista, ela vai falar, lógico que não. Eu sou uma pessoa normal, né? Então, o que exatamente fez ela se tornar isso? Deixa eu ler os comentários aqui de vocês. Se o eu superior da pessoa constatar que ela está num caminho do mal, o que ele decide fazer para orientá-la? Lembra que o eu superior respeita o livre-arbítrio, tá? O que acontece? Às vezes, você tem dentro de si uma sombra muito mal resolvida. Por exemplo, vamos supor que você tem, sei lá, eu vou dar um exemplo real de um atendimento meu. A pessoa queria que a mãe passasse para o outro lado, mas era uma pessoa que era muito religiosa. Não pode de jeito nenhum pensar isso da própria mãe. Mas começou a massacrar o ódio que sentia pela mãe, no caso. E começa a reprimir aquilo. E vai reprimindo, 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, 40 anos depois. Essa pessoa com tanto ódio reprimido, mas o que ela foi ensinada? A minha mãe é perfeita, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que... E o que era o amor? Né? O amor no conceito daquela pessoa era aquele amor submisso. Era aquele amor de eu não posso falar não, eu não posso confrontar, nem nada do tipo, né? Então, se você tem, ainda que inconscientemente, uma sombra, uma verdade que você não aceita que é verdade para você, não aceita confessar para si, não é para o outro, é para si que ela tá ali. Pode ser que você atraia para você situações em que aquela sombra tome a sua personalidade e te atraia situações ruins. Ou seja, você vai atrair ódio para você e vai continuar sentindo cada vez mais aquele ódio. Então, aquela pessoa, nesse exemplo real, isso foi um atendimento mesmo, aquela pessoa, depois de muito tempo, ela conseguiu confessar, eu não gosto, eu não suporto e finalmente eu posso dizer que eu sinto um ódio muito grande. Aí sim, essa pessoa consegue se curar depois, que aí quando ela confessa a verdade para ela, aí ela fala, a partir de agora eu consigo olhar de um ponto de vista diferente. Demora um tempo às vezes, mas uma hora a pessoa confessa. Essa mesma pessoa, inclusive, ela tinha um comportamento muito vingativo, mas sombra. O que é uma sombra? Não aceito, não posso. Como era uma pessoa muito religiosa, não podia ter pensamentos vingativos. Mas tinha, porque era a personalidade da pessoa. Era uma pessoa completamente vingativa. E aí essa personalidade foi de tamanha força, foi indo reprimido. Ou seja, não posso, não desejo mal, fez tal coisa para mim, não posso ficar com raiva, não posso desejar mal, não posso sentir raiva, não posso isso, não posso aquilo, não pode pensar coisas ruins. Por dentro, completamente vingativo. Essa pessoa começou a ter transtornos de personalidade, inclusive começou a ter alguns aspectos mais graves em relação a outras doenças que agora não vão entrar. Mas essa pessoa começou a ter esse processo justamente por causa dessa sombra. Só que aí o que acontece? Vai atrair problema, vai atrair o quê? Perseguição. Né? Então essa pessoa, essa sombra de
eu quero que todo mundo morra, etc., né? Essa mesma sombra começa a atrair problemas nos relacionamentos. Porque essa pessoa nunca tá falando a verdade para ela mesma. Ela tá emulando um comportamento perfeito. Olha o tamanho do ego. Eu sou perfeito, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, eu não peco. Entendeu? Isso é um caso.